Vamos lá, vamos entender aqui também um pouco mais devido à importância da inserção da função. Você vai pensar, pô, é só escrever venda ruim, mesmo que seja mais ali, eu posso escrever e tudo. Mas, como eu falei, aqui vai bastar uma venda para isso aqui mudar. Então, se ele vendeu 4 e aí daí a pouco ele vendeu mais uma, poxa, saiu mais uma camisa 5, já modifica esse valor aqui total. Esse valor já aumenta um pouco o total vendido, que vai influenciar então no desempenho dele, sendo ali, passando ali a uma venda boa. Então é interessante que você sempre trabalhe dessa forma, utilizando fórmulas e funções, para que você tenha então esse dinamismo na planilha. Eu vou desfazer aqui para que volte ao valor inicial, que é 4, e aqui ele voltou com a venda ruim. Vamos aqui para um outro teste lógico. Eu comparei aqui utilizando o valor de maior. Se a venda foi maior que 200, a venda foi boa. Se ela não foi, ela foi ruim. Ok, beleza. Eu vou clicar aqui em Delete para deletar a função. Perceba que ela foi deletada ali. Eu poderia comparar de outra forma? Sim. Vamos novamente inserir a função aqui de soma. E a função de soma não, perdão, a função se. Eu dou um duplo clique sobre ela e eu tenho aqui novamente os seus comparadores. Quando eu tenho uma coisa ou outra comparando a um valor, eu posso utilizar tanto o sinal de maior quanto o sinal de menor. Eu aconselho que vocês utilizem aquele de acordo com o que pede o problema, tá joia? Se aqui fala que o vendedor vendeu um valor acima, um valor maior do que 200, pô, já coloco maior para não complicar. Mas, se você quiser utilizar uma outra lógica também dá. Eu posso pelo menos, por exemplo, pegar o valor dele de 196 e comparar. Se o valor de 196 dele for menor, agora eu estou utilizando o valor inverso, menor que 200, só que aqui ainda vai ter uma outra coisinha que eu vou deixar passar por enquanto. Então, se o valor desse vendedor for menor que 200, aí o verdadeiro vai ser o quê? Vai ser que a venda dele foi ruim, tá joia? Por que ruim? Porque é justamente isso que fala aqui, ó. Quem vender acima de 200 teve venda boa, quem não vendeu acima de 200 teve venda ruim. Então, se o valor dele for menor que 200, aqui na verdadeira é o que está afirmando isso, ó. Valor menor que 200, venda ruim. Então, se o valor não for menor que 200, aí significa que ele foi maior, venda boa, tá joia? Vamos aqui então dar OK. E eu tenho aqui uma venda ruim, da mesma forma. Por que uma venda ruim? Porque ele pegou aquele valor e comparou. Pô, esse valor é maior que 200? Não. Se ele não é maior que 200, a condição agora caiu na verdadeira, a primeira. Então, a venda foi ruim. Isso me daria um pequeno erro, e isso é importante que vocês entendam, no seguinte. Se aqui fosse 200 no prego, ele dá venda boa. Tá certo? Às vezes você pensa que tá, mas se você for olhar bem ao fundo, ó, vendedor que vender com valor acima de 200. Aqui ainda não está acima de 200. Se tivesse um centavo aqui já estaria, mas está exatamente igual a 200 e ele está apontando venda boa. Então estaria errada essa fórmula. Eu vou clicar aqui no FX. Como eu consertaria isso? Utilizando o comparador de igual. Então, aqui nesse caso, eu teria que falar que se a venda fosse menor ou igual, então basta após o comparador ali, ó, menor ou maior, você coloca o igual. Se ela for menor ou for igual a 200, venda ruim. Por quê? Porque só acima de 200 é que é venda boa. Quando eu der OK agora, ó, automaticamente, então, ele já reconheceu como venda ruim. Por quê? Porque esse valor ele não é nem menor, e nem igual a 200. Na verdade, esse valor é menor ou igual a 200. Se fosse aqui 201, opa, estou aplicando no lugar errado, clica primeiro no local, digita, ele já passaria aqui para venda boa, porque ele já está um pouco, então, acima daquele valor. Vou aqui deletar, porque como eu mudei manualmente, isso não é interessante. Vou aplicar a fórmula igual, perdão, não é a fórmula de igual, aqui é o total vendido. Então é só clicar aqui sobre a soma, ó, e selecionar os valores. E dou Enter. Tenho novamente o 196 certo. Uma fórmula utilizando a lógica meio que invertida, mas
aqui correta ainda, porque eu comparei se ele for menor ou igual a 200, poxa, a venda está ruim. Caso ao contrário, não seja menor nem igual a 200, tem um valor acima de 200, ele vai então me mostrar venda boa.